Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que venham se inscrever no canal, deixe seu like, seu comentário, é muito importante para ajudar esse canal a crescer. Então hoje eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra em João, capítulo João, versículo 21, que trago também o título, né? A paz que excede todo o entendimento. Então gostaria de ler no verso 21 do capítulo 20 de João, que diz assim: E Jesus, aparecendo pela segunda vez, vos disse: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, que a paz de Deus excede todo entendimento, que essa paz esteja sobre cada um que for ouvir ou ver esse vídeo. Então Jesus, ele chega diante de seus discípulos dizendo: a paz seja convosco, né? Diante do caos, diante da paz, diante do medo, né? Então diante de péssimas notícias, né? Então a paz de Deus esteja sobre você. Então como vamos fazer, né, agora? Né? Como vamos fazer agora diante então de tanta desgraça, de tanto tormento, de tanta guerra, de tantas ameaças, tantas dificuldades? Como que nós vamos fazer agora? Então, diante de todo esse mal. Mas Jesus Cristo nos oferece, né, a paz, né, que excede todo o entendimento, né? Da mesma forma que Jesus ele foi enviado pelo Pai, né? Ele diz: eu te envio. Então, da mesma forma que Deus, que o Pai enviou Jesus Cristo, da mesma forma Jesus Cristo ele está dizendo aqui: eu te envio, né, para curar, eu te envio para libertar, eu te envio para livrar, né, de boas, levar então as boas novas. Então Jesus aqui ele está dizendo aos seus discípulos, né, que eles tenham a paz, porque da mesma forma então que o Pai enviou a Cristo, Cristo envia a nós então para levar as boas novas a todo mundo. Jesus ele fala isso depois da ressurreição, quando aparece aos discípulos, e nesse momento então que Jesus ele aparece aos discípulos, os discípulos eles estão trancados dentro de uma casa, cheio de medo, cheio de dúvida, né? Talvez, né, sem entender o que aconteceu ali naquela crucificação, né? Mas Jesus ele vem e se apresenta dizendo: a paz seja com vocês, né? E em seguida Jesus Cristo ele entrega uma missão aos discípulos, né? Essa missão que Jesus entrega aos discípulos, ele também entrega para cada um de nós. Então Jesus ele foi enviado pelo Pai, né, com propósito, um propósito de amar ao próximo, de servir ao próximo, de curar, de libertar, de perdoar ao próximo. Então, e anunciar então o Evangelho de Deus, de anunciar o reino de Deus, mesmo enfrentando rejeição, sentindo dor, né, ali naquela crucificação. Agora ele passa então essa missão aos discípulos e a nós, né? Não só ir, né, a lugares distantes, mas viver então como um representante de Cristo no mundo. E mesmo com, né, em momentos de medo, né, ou de insegurança,
Deus ainda tem um propósito para cada um de nós. Deus ainda tem um propósito para vocês. Talvez você esteja nesse momento vivendo um momento dificílimo, né? Mas Jesus, ele tem um propósito ainda em sua vida, né? Então, te dar uma missão a você, onde quer que nós estejamos no trabalho, na escola, na faculdade ou na igreja, ali Deus quer te usar. Ali Deus tem um propósito contigo, porque Ele quer te usar naquele momento, naquele lugar de onde você está. Então, quando você se sentir sem direção, se sentir cansado, se sentir desanimado, triste, ou até com medo do futuro, ou até mesmo com medo do momento difícil que você está passando no momento, esse versículo, ele lembra que Jesus, ele nos oferece a paz que excede todo o entendimento, né? Que Deus está com você, que Deus, ele confia em você. Sua história não acabou, né? Não terminou. Ela ainda tem então um valor, ela ainda tem um propósito, que você pode ter paz, pode ter fé, pode ter esperança no momento onde você está, porque você carrega a paz de Deus, você carrega aquela paz que Jesus Cristo ofereceu após a sua ressurreição. Então você tem a paz de Jesus, né? Então você tem, né, a graça de Deus derramado sobre você. Você tem o Espírito Santo de Deus, um Espírito consolador, né? Um Espírito que te conforta naquele momento que você está se sentindo triste, desanimado, né? Você talvez esteja, né, se sentindo abandonado, mas você não está abandonado, porque o Espírito Santo de Deus está sobre você. Ele é um Espírito consolador, ele é um Espírito amigo de você. Ele pode então, né, te dar essa paz do qual você está precisando nesse momento, né? Ele te enche então de fé e de poder de Deus, te enche então da graça de Deus, porque Ele é teu Deus, Ele é teu Pai, Ele te chama de amigo, Ele te chama de filho. Amém? Então eu deixo essa palavra para você que ouviu até o final desse vídeo, né? Que você seja abençoado e que você possa me abençoar se inscrevendo no canal e compartilhando. Amém? Então que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém.